Ok. Então, no vídeo anterior, a gente introduziu a noção de limite para uma função quando a sua variável tende a mais infinito. Okay? E a gente falou que uma função f tende a L quando x tende ao infinito se alguma coisa pode ser garantida no seguinte sentido, tá? É que, na verdade, o que a gente quantificou é em qual sentido que a distância entre o valor da função e L tende ao infinito. Então, para uma função f tender a um certo valor, a gente introduziu a seguinte definição. Então, uma função f tende a um valor L se, obviamente, se f de x, quando x tende ao infinito, né? Então a gente vai acompanhando os valores de f, e se a gente observar que eles se aproximarem desse valor L, no seguinte sentido, tá? É que qualquer que seja o epsilon que eu escolher, vai existir um número n, tal que a distância de f a L é menor ou igual do que esse epsilon, qualquer que seja o x, a partir desse n. Tá? Então, se eu fixar, por exemplo, um epsilon, que é esse aqui eu tenho um epsilon em torno desse L, então eu tenho uma faixa de largura, na verdade, 2 epsilon em torno de L, e o que a gente diz que a partir de um certo ponto, aqui no meu desenho vai ser aqui, tá? Para esse epsilon aqui corresponde sempre um n, tal que a partir desse n, a distância entre o gráfico e a reta horizontal de altura L seja menor ou igual a epsilon. Tá? Então, isso aqui é noção de limite. Está subentendido que epsilon é arbitrariamente pequeno, então eu posso recomeçar esse processo todo com epsilon um pouco menor, e o que vai acontecer, provavelmente, eu vou ter que ir mais longe para garantir que a função seja contida naquela faixa ali. Né? Ok. Então, observe que essa reta horizontal, tá? Quando f tende a L, a reta horizontal de equação y igual a L, a gente diz que ela é chamada de assíntota horizontal. Para a função f. Né? Certo? Então, essa reta horizontal, ela é uma espécie de idealização de que a função faz no infinito, no sentido, o gráfico da função f é infinitamente longe da origem, se aproxima de uma reta horizontal. Então, os exemplos que a gente já viu, tá? Por exemplo, a gente calculou, por exemplo, esse limite aqui. Tá? Então, isso implica que a reta y igual a 0 é assíntota horizontal
de 1 sobre x. Tá? Em outras palavras, se o gráfico de 1 sobre x estiver assim, então a reta horizontal y igual a 0 é uma assíntota horizontal, porque longe da origem a função fica se aproximando dessa reta. Já falei, às vezes o gráfico da função podia encostar nessa assíntota horizontal, não tem problema. A gente viu também o seguinte exemplo, a gente calculou esse limite aqui, viu que era igual a 1, logo a reta horizontal y igual a 1 é a assíntota horizontal da função x sobre x mais 1. Tá? Então o gráfico eu tinha montado rapidamente, mas fica algo assim. O gráfico da função, na verdade, ele passa por 0 e ele acaba se aproximando dessa reta. Ok. Então, esses limites todos, esse limite que a gente introduziu para x tendendo a mais infinito, é claro que dá para introduzir um limite parecido quando x tende a menos infinito. A definição é análoga, né? A gente diz que o limite quando x tende a menos infinito de f é igual a L se o quê? Se qualquer que seja o epsilon positivo, vai existir um n tal que o valor da função menos L fique menor ou igual a epsilon, qualquer que seja quem? Qualquer que seja x menor ou igual a n. Tá? Então, o desenho aqui, a gente está olhando agora para trás. Tá? E a gente diz que uma função tende a L em menos infinito se acontece uma coisa parecida, né? Se eu fixar um certo y, por exemplo, esse daqui, então vai existir um n, por exemplo, esse no meu desenho, tal que a partir, né, antes desse n, o gráfico inteiro da função fica contido dentro dessa faixa. Tá? Então, provavelmente que à medida que eu for diminuir o epsilon, se eu diminuir o epsilon, o n provavelmente vai tomar valores sempre maiores e negativos. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe coisas do tipo, tá? Já que eu tenho a função sobre x, então vamos fazer. O gráfico da função sobre x fica aqui. Aqui a gente já sabe que a função tende a 0. E ela tende a 0 em menos infinito também. Tá? Quando x tende a menos infinito, o limite é 0 também. A diferença é que nos positivos o limite é atingido por valores positivos e nos negativos é atingido por valores negativos. Ok. Então, aqui é um caso em que a gente poderia falar, talvez, que a reta y igual a 0, tá? E uma assíntota horizontal nas duas direções, no sentido, quando x tende a mais infinito, o gráfico se aproxima dessa reta, e quando tende a menos infinito, se aproxima também da mesma reta. Vamos ver que isso não é sempre o caso, né? Tá? Vou considerar o seguinte exemplo. Vou pegar uma função um pouco diferente. Tem um módulo para ver que é possível ter assíntotas diferentes, em mais infinito e em menos infinito.
Então, vamos calcular. Quando x tende a mais infinito, é o exemplo que eu tratei a última vez, no último vídeo, porque quando eu pego x tendendo a mais infinito, né, quer dizer, em particular, que o x é positivo. Tá? E quando o x é positivo, eu tenho que o módulo de x é igual a x. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é igual ao limite quando o x tende a mais infinito, de x sobre x mais 1. Isso a gente calculou, colocando o x em evidência e tal. Eu não vou refazer tudo. A gente acha 1. Tá? Então, com isso, a gente conclui que a reta y igual a 1 é assíntota horizontal para essa função quando o x tende a mais infinito. Tá? Então, por outro lado, quando o x tende a menos infinito, o que acontece quando o x tende a menos infinito? Tem que cuidar com o módulo, porque agora, já que x está tendendo a menos infinito, o x vai ser negativo. Tá? Logo, o módulo de x, por definição, é menos x. Tá? Eu vou ter aqui, vai me dar o limite, quando x tende a menos infinito, de menos x sobre x mais 1. Mas isso é igual a menos, né? Eu posso tirar o menos aqui na frente, porque o menos é uma constante, e eu obtenho o limite quando x tende a menos infinito, daquela mesma função, que a gente já calculou. Mas isso aqui é menos 1, é 1, né? Então dá menos 1 com menos. Então eu observo um limite diferente se o x tender a mais ou menos infinito. Eu vou concluir que y igual a menos 1 também é assíntota horizontal. Certo? Então o gráfico da função que a gente tem aqui, ele tem essa particularidade. Eu só vou mostrar um pedaço dele aqui. Bom, ele faz uma coisa esquisita em menos 1, eu vou ignorar por enquanto, mas o gráfico fica assim. Quando o x tende a mais infinito, a função se aproxima, o gráfico da função se aproxima dessa reta, tá? Que é y igual a 1, a primeira conta que a gente fez. E quando o x tende a menos infinito, o gráfico da função se aproxima de uma outra reta, que é a reta y igual a menos 1. Tá? Então, uma mesma função pode muito bem ter assíntotas horizontais diferentes à esquerda e à direita. Ok. Então, o meu objetivo a partir de agora é de passar um tempo vendo técnicas para calcular limites, né? A gente já calculou vários. Tá? Mas o que eu quero é desenvolver alguns métodos. Então, os métodos que eu vou desenvolver não vai ser particularmente sofisticado, mas primeiro vai ser para calcular limites da seguinte forma. Tá? E eu vou me interessar mais, na verdade,
em casos de indeterminações, tá? Então, a gente já encontrou esse problema de indeterminação no último vídeo, mas vai ser mais interessante considerar casos de indeterminações, do tipo infinito sobre infinito. Eu vou dizer de novo o que significa daqui a pouco. E eu também vou querer estudar limites do tipo uma diferença de dois números grandes, tá? Onde tem um outro tipo de indeterminação, que é infinito menos infinito. Tá? Quer dizer que eu vou calcular limite de diferenças entre dois números grandes. O f de x vai tender a mais infinito, o g de x também, então vou ter que estudar a diferença entre dois números grandes. E é claro que esses dois itens, 1 e 2, são justamente casos em que as regras, as propriedades do limite que a gente mencionou no último vídeo, não se aplicam, né? Então eu vou ter que tratar caso a caso e ver quais são as coisas importantes. Então, antes de tratar isso, em particular o caso de infinito sobre infinito, eu vou só lembrar de algumas coisas que são importantes de ter em mente quando a gente começa estudos desse tipo, onde tem que comparar números grandes. Então, o primeiro é sobre limites de funções da seguinte forma. Tá? Vou pegar x elevado a p, onde p é uma potência, e ver o que acontece. Então, a gente já sabe de muitos casos simples, né? Por exemplo, se eu pegar a função x2, uma parábola, a gente vê imediatamente, tá? O limite, quando x tende a mais infinito, de x2, na verdade, ele não existe no sentido da definição anterior, mas é claro que o que acontece aqui é que eu pego um x, eu olho o x2, eu pego um outro x maior, eu observo um x2 maior ainda, etc. E o que eu vejo é que, certamente, o valor da função x2 vai acabar ultrapassando qualquer valor fixo que eu escolher, né? Então, isso aqui não tem problema de chamar isso de mais infinito. Então, é uma noção de limite que é, na verdade, diferente do que a gente viu antes, mas é natural no sentido que x2 ultrapassa qualquer valor fixo positivo quando o x cresce. Nos negativos também, quando o x tende a menos infinito, a função x2, né, é a mesma coisa, só que eu estou olhando aqui, x, depois um outro x, depois outro x. Se eu for aqui para menos infinito, eu vou ver os valores aqui explodindo, tomar valores sempre maiores. Então, quando x tende a menos infinito, x2 também tende a mais infinito. Okay? Se eu pegar uma potência ímpar, aqui estou tratando casos de funções com expoentes inteiros e positivos, né? Se eu pegar a função x3, tem uma pequena diferença. Tá? No infinito, a função x3 ela também tende a mais infinito, mas em menos infinito, por ser uma função ímpar, a função x3 tende a menos infinito. Tá? Quando o x é negativo, o x elevado a 3 é negativo também. Então aqui, se x for negativo e for para menos infinito, esse valor vai para menos infinito também. Ok. Bem, então a gente já pode escrever uma pequena coisa aqui, né? É que se eu pegar um número x se eu pegar o número
uma potência par P, positiva, tá? Então, vamos supor inteira para começar. Então, por um lado, o limite quando x tende ao infinito de x elevado a p é sempre infinito, tá? Igual a gente tem aqui e aqui. Mas, por outro lado, o limite quando x tende a menos infinito de x elevado a p vai depender da paridade de p. Tá? Então, vai ser mais infinito se p for par e menos infinito se p for ímpar. Certo? Então, isso acontece, o limite para os x positivos que tem aqui, e na verdade ele vale também se, mesmo se p não for inteiro. Tá? Então, por exemplo, o limite quando x tende ao infinito da raiz, que é o caso p igual a meio, tá? É mais infinito também. Eu lembro que a função raiz, né, é obtida como o inverso da função x2. Então, o seu gráfico, na verdade, pode ser obtido pelo simétrico, né, através da diagonal da função x2. Então, eu obtenho uma função assim, raiz, e ela também tende a mais infinito. Se eu pegar um x, eu tenho aqui raiz de x, ela cresce mais devagar, né? Mas se o x vai para mais infinito, os valores da raiz de x também vão para mais infinito. Tá? Então essa primeira parte aqui, na verdade, vale para qualquer potência p positiva, ela não precisa ser inteira. É claro que para a função raiz tem um domínio que é dado pelos números positivos, então não faz nem sentido aqui colocar um x tendendo a menos infinito, porque essa raiz não vai ser definida. Ok? Muito bem. Vamos ver o que acontece com as potências negativas. Tá? Então, as potências negativas, eu vou tratar, por exemplo, o caso p igual a menos 2. Tá? Então, por exemplo, o caso p igual a menos 2. Então, o que é p igual a menos 2? É x menos 2, que é a mesma coisa do que 1 sobre x2. Então, aqui a gente sabe que acontece uma coisa perto de zero. Tá? Mas, longe da origem, nesse caso, eu estou fazendo uma divisão de 1 por um número grande. Então, nos dois casos, que seja mais infinito ou menos infinito, o limite é zero. Tá? Limite quando x tende a menos infinito, de x elevado a menos 2, é zero também. Tá? Se eu pegar 1 sobre x3, então aqui era p igual a menos 2, vou pegar p igual a menos 3, como uma potência ímpar, o gráfico agora tem uma simetria aqui, uma rotação, né, de 180 graus em torno da origem, mas dessa vez não tem mudanças em termos do limite. Né? Então, x elevado a menos 3 é a mesma coisa do que 1 sobre x elevado a 3, logo x elevado a menos 3 tende a zero no infinito, mas tende a zero em menos infinito também. Tá? Vejo acontecer aqui, eu vou para zero, também qualquer que seja a direção. Ok. Então vamos escrever, se p for negativo,
P for negativo, inteiro, pelo menos, né? Então, limite quando x tende ao infinito de P é zero. E também x tendendo a menos infinito dá zero também. Tá? Ok. Então aqui são para funções do tipo x elevado a p. Tá? E as outras funções fundamentais que a gente tem, que é importante de controlar, de entender quando a gente calcula limites, são funções exponenciais e logaritmos. Então, exponencial, por exemplo, tá? Uma função f da forma a elevado a x, com a uma base, né, que é o número positivo. Então, vamos lembrar rapidamente de que acontece com os gráficos. Tá? Por exemplo, 2 elevado a x, tá? Ou então 3 elevado a x. Aqui são casos em que a base A é um número maior do que 1. E se a base for um número entre 0 e 1, então a cara da exponencial muda. Tá? Então isso aqui seria, por exemplo, 3 elevado a menos x, ou então, ou então 2 elevado a menos x. Então aqui são dois casos, tá? Onde o A está entre 0 e 1. No caso aqui é A igual a 1/3, aqui é A igual a 1/2. Mas enfim, o que a gente vê com isso é que o limite quando x tende ao infinito de uma função do tipo exponencial de a elevado a x vai ser mais infinito quando a base é maior do que 1. É o caso da função 2 elevado a x, por exemplo. Mas é zero, tá? Se a base está entre 0 e 1. É o que a gente observa aqui. Tá? Por outro lado, se olhar em menos infinito, a elevado a x, então vai ser, no caso de uma base maior do que 1, vai ser zero. Tá? É o que a gente vê aqui. Todas essas funções tendem a zero em menos infinito, tá? Quando a é maior do que 1. E mais infinito, quando a base está entre 0 e 1. Muito bem. Então tá. Eu vou parar aqui, em termos de descrever essas funções todas que a gente precisa ter em mente para resolver limites. Vai ter logaritmos que eu vou tratar depois, certamente. Mas eu quero agora passar ao estudo mesmo de alguns limites específicos. Tá? Então, vai ser o primeiro caso que eu descrevi antes. Eu vou falar agora de limites de quocientes de números grandes. Então, vão ser limites da seguinte forma, onde eu estou considerando um quociente, tá? E eu vou supor que f e g ambos tendem a mais infinito, tá? Então vão ser sempre limites da forma infinito sobre infinito, porque acontece que são os limites mais interessantes que tem dessa forma, tá? Ok. Então vai ser uma longa sequência de exemplos. E a cada exemplo a gente vai ver como tratar esses casos particulares. Então vamos começar com o seguinte. Vou pegar um limite simples. A gente já calculou alguns, né? E o que eu vou fazer aqui vão ser essencialmente quocientes de polinômios. Então, por exemplo, esse.
Em cima e embaixo eu vejo dois polinômios de grau 2, então é mesmo da forma infinito sobre infinito. E para saber o que é infinito sobre infinito mesmo nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que extrair os termos de grau maior, tá? Então, por exemplo, no numerador eu tenho uma soma de dois termos, um x2 e um 1, e a minha impressão é que quando o x é grande, o termo x2 vai ser muito mais importante do que o mais 1 que tem aqui. Então, no numerador, eu quero colocar o termo de grau maior em evidência. O que a gente já tinha feito antes. Tá? E no denominador também. Tem o x2. Quando o x é pequeno, por exemplo, 0, 1, 2, o x2 é bem menor do que o 10. Mas o que me interessa é tomar x grande, e quando o x é grande, o x2 vai acabar se tornando mais importante do que o 10. Então, eu quero justamente colocar esse termo mais importante em evidência. Então, por que eu fiz isso? Eu fiz isso, então tem que completar, tem que escrever tudo, né? Senão não faz o menor sentido, tem que escrever isso. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso fazer uma simplificação. Eu tenho exatamente o mesmo termo em cima e embaixo, com o produto aqui. Então eu tenho o direito de fazer a simplificação, que eu não tinha o direito de fazer quando eu estava aqui ainda, porque eu não posso simplificar uma fração onde tem somas ou diferenças. Ok? Então, com isso, eu tenho agora um limite de um quociente que é bem mais razoável. 1 mais 1 sobre x2 e, aqui faltou um 10, desculpa, e 1 mais 10 sobre x2. Tá certo? Então, isso agora, vamos reconhecer que isso aqui não é mais infinito sobre infinito. Por quê? Porque quando o x se torna grande, o numerador, por exemplo, se aproxima de 1 mais o limite de 1 sobre x2. E como a gente viu há pouco tempo, 1 sobre x2 tende a 0. Então, o numerador tende a 1 e o denominador também, porque vai ser a soma de 1 mais o limite de 10 sobre x2, mas o 10 sendo uma constante, eu vou ter um limite igual a 1 embaixo. Então, pela propriedade 2 que a gente viu no último vídeo, né, o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites, que é vou escrever assim, 1 mais 0, para se lembrar que vem dessa coisa aqui ter tendido a 0, sobre 1 mais 0. Tá? Que é 1. Eu apliquei aqui aquela propriedade, desculpa, acho que era a propriedade 3, né, do quociente, onde eu verifiquei que o limite do denominador é diferente de 0. Tá? Então é isso que aconteceu. A gente começou com o limite da forma infinito sobre infinito, mas a gente conseguiu, de alguma forma, ver como compensar esses infinitos em cima e embaixo. E nesse caso eles se compensam quase exatamente, né? E a gente obtém o limite que é 1, que dava para adivinhar aqui, porque quando eu olho essa fração aqui, quem vai mandar vão ser essencialmente esses dois termos, e se tratava de fazer uma conta, de escrever exatamente como fazer a simplificação, fazer esses dois números grandes se compensarem. Tá? Eu vi que eu esqueci de fazer uma pequena observação. Então, eu quero, antes de fazer o meu próximo exemplo, tá? Aqui, eu quero falar um pouquinho de por que a gente diz que infinito sobre infinito é indeterminado.
Tá? Por que isso aqui é chamado de indeterminado? E talvez o meu objetivo aqui é mostrar o que significa indeterminado. Então, indeterminado significa que na verdade não é sempre o mesmo valor. Infinito sobre infinito pode ser qualquer coisa. Então, vou só mostrar exemplos. Tá? Eu espero poder convencer vocês de que infinito sobre infinito pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, para começar, considere, vão ser limites absolutamente óbvios, né? Para quem prestou atenção até agora. Considere esse limite aqui. Tá? Então, esse limite é da forma infinito sobre infinito, concordamos? Mas mesmo assim, vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode observar que em cima e embaixo aparece duas vezes, aparece um x que a gente pode simplificar. Tá? Então vai sobrar o limite, quando o x tende ao infinito, de x. Tá? X sobre 1. Isso aqui é mais infinito. Tá? Então, isso aqui é um caso onde infinito sobre infinito, uma vez que a gente resolve a indeterminação, a gente obtém mais infinito. Tá? Outro caso, que é essencialmente o mesmo, na verdade, mas se eu quiser calcular esse limite aqui, então, de novo, é infinito sobre infinito, né? De novo, o numerador tende ao infinito, esse também, então é da forma infinito sobre infinito. Mas, de novo, se eu olhar bem, tá? Eu vejo que tem aqui um x que eu posso simplificar, logo, o limite que eu quero calcular, na verdade, é o limite de 1 sobre x, e isso aqui é zero. Tá? Então, é um caso aqui em que infinito sobre infinito, na verdade, é zero. Tá? E, finalmente, o último caso, que é mais simples ainda, é o seguinte. Calcula x sobre x, quando o x tende ao infinito. Tá? Vou exagerar um pouco. É também infinito sobre infinito. Mas é um infinito sobre infinito que é completamente trivial, porque x sobre x, né, enquanto x não tiver nulo, que acontece já que eu estou me afastando da origem aqui, tá, eu posso sempre fazer a simplificação e, né, escrever aqui esse limite, na verdade, é um limite quando x tende a infinito de 1, função constante, então a função constante ela é igual a 1 no infinito. Então, é um caso aqui onde infinito sobre infinito será igual a 1. Então, a gente vê que, em todos os casos, infinito sobre infinito pode ser qualquer coisa, na verdade. Eu posso exagerar um pouco, se eu pegar, sei lá, 3x mais 1 sobre x, por exemplo. Tá? Isso aqui é infinito sobre infinito, mas se eu prestar um pouco atenção, eu posso colocar o x em evidência em cima e embaixo, obter 3 mais 1 sobre x sobre 1. Isso aqui, quando o x tende ao infinito, é igual a 3. Então, é um caso onde infinito sobre infinito é 3. Aí você pode muito bem construir construir funções em que infinito sobre infinito dá o número que você quiser, tá? Mais infinito, menos infinito, etc. É por isso que a gente diz que é indeterminado, tá? É que depende dos casos e que requer uma análise a mais, tá? Bom, desculpa, isso aqui era uma
uma observação que eu esqueci de fazer antes de começar com os meus exemplos. Tá bom. Então vamos ver um outro exemplo de coisa infinito sobre infinito. X3 menos 1 sobre x. Então, eu olho essa fração, eu vejo que é indeterminado, esse limite, porque vai dar x3 vai tender a mais infinito, certo? O menos 1 aqui não deve importar, então eu quero fazer umas manipulações para me livrar desse menos 1 e fazer alguma simplificação. Eu vou colocar o x3 em evidência no numerador, porque o x3 vai ser o termo mais importante. Então, eu vou lá. Embaixo eu tenho um x, que eu vou deixar. Logo, continuando aqui em cima, eu vejo que o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar por x e vai sobrar um x2. Tá? Então, vou ter um limite, quando x tende ao infinito, de x2 vezes 1 menos 1 sobre x3. Bem, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um produto, tá? E eu tenho um produto de dois termos que fazem coisas bem diferentes. O x2 aqui, ele tende ao infinito. E esse 1 menos 1 sobre x3, já que 1 sobre x3 tende a 0, quando x tende ao infinito, 1 menos 1 sobre x3 tende a 1. Ok? Então, isso aqui eu não vou escrever, mas na verdade se aproxima de um número grande vezes 1. Isso aqui não é indeterminado. Infinito vezes 1 dá infinito. Tá? Então aqui, pequena observação. Tá? Infinito vezes 1, apesar de ser uma coisa esquisita de escrever, não é uma indeterminação. Tá? Porque o número grande vezes 1 continua sendo um número grande. Tá? Muito bem. Vamos ver outros casos. Se eu tiver uma coisa um pouco maior, então, por exemplo, o que eu vou colocar? 2x é 5, mais vou colocar 100x elevado a 3 sobre 1 menos x elevado a 5. Aí eu olho a minha fração e eu tenho que enxergar quem é importante, quem é mais importante, quem é menos importante. Então tem um 100 aqui, que dá a impressão que esse termo aqui no numerador vai ser mais importante do que esse, mas não é. Esse 100 ele vai se tornar importante somente quando o x aqui estiver pequeno, mas quando o x estiver grande, o termo de grau maior vai ser esse. E certamente o 2x5 vai ser mais importante do que o termo 100x3. Então, para tornar isso efetivo, embaixo é claro que quem vai mandar vai ser o termo x5. Então, para calcular esse limite, eu vou colocar os termos de grau maior em evidência. Em cima vai ser 2x5. Aí vou ter que compensar com 50 sobre x2. E embaixo, eu acho que vai ser x5, tá? Que multiplica, eu vou inverter para simplificar, que vai multiplicar, na verdade vou escrever assim, colocar menos x5 em evidência, que multiplica 1, tá? Para ter esse menos x5, menos 1 sobre x5, tá?
Dessa forma, menos x5 vezes menos 1 sobre x5 vai me dar esse 1 aqui. Perfeito. Aí eu continuo. E aqui eu estou feliz agora, porque eu posso fazer uma simplificação por x elevado a 5. Tá? Então vai sobrar um menos 2 na minha fração. Eu lembro que as constantes podem sair. Eu tenho um quociente bem mais razoável. x2 sobre 1 menos 1 sobre x5. Certo? E, de novo, pelo que a gente tinha visto, isso aqui vai tender a zero. Tá? Isso aqui também, porque 1 sobre x elevado a uma potência positiva. Então, o quociente inteiro vai tender a 1. Tá? Então, o valor desse limite aqui é menos 2. Tá? Que, na verdade, deveria ser, uma vez que se faz alguns exercícios, se começa a enxergar diretamente. Você olha os termos de grau maior, que estão aqui, aí você já vê que uma vez que der para fazer uma simplificação por x elevado a 5, você vê que vai sobrar um menos 2. Ok. Vamos para o caso um pouco diferente. Nesse caso vai fazer aparecer raízes. Então, considere o seguinte limite. Tá? Então aqui, quando o x tende a mais infinito, a gente já falou que raiz de x tende ao infinito. E provavelmente que raiz de x mais 1 também vai tender ao infinito. Então é de novo um quociente de funções em que cada uma tende ao infinito. Então tem que fazer alguma coisa. Idealmente eu gostaria de simplificar por raiz de x, mas tem esse mais 1, aí eu tenho que fazer alguma coisa para desprezar esse mais 1 aqui. Então eu vou fazer assim, não tem problema, o que eu fazia antes era de colocar em evidência, e eu posso fazer isso assim. Então eu vou escrever aqui, vou deixar esse limite de lado, o limite do lado, vou só fazer uma manipulação com a função. Eu vou escrever assim. Vou escrever a minha função da seguinte maneira. Dentro da raiz eu posso colocar o x em evidência. Tá? O meu objetivo é mostrar que esse x é mais importante do que o 1. Agora, em cima, eu tenho a raiz de um produto. Então, vamos lembrar que a raiz de a vezes b é igual a raiz de a vezes a raiz de b. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a raiz de x, raiz de 1 mais 1 sobre x, sobre a raiz de x. Mas eu tenho um vezes aqui. Então, uma vez que eu estou aqui, eu posso também fazer essa simplificação. Tá? Aí eu acabo com uma expressão bem mais simples. Raiz de 1 mais 1 sobre x. O que significa isso? É que o limite que eu preciso calcular é esse daqui. Ele é, na verdade, igual ao limite quando x tende ao infinito, da raiz de 1 mais 1 sobre x. E aqui vai ter um pequeno ponto delicado. Eu sei já que isso aqui tende a zero. Logo, isso aqui deve tender a 1. Então, eu gostaria de escrever
que esse limite aqui é a raiz de 1. Tá? Porque o que eu faço aqui, na verdade, eu estou pegando a operação aqui de limite e entrando ela dentro da raiz. Então aqui tem um ponto sutil. E eu vou colocar aqui, eu acho que com a intuição de vocês não deve dar problema, né? O valor desse limite eu acho que é 1. Mas aqui tem um detalhe sobre o qual a gente vai voltar depois, é que eu tenho que garantir que a operação de limite pode entrar dentro da raiz. Tá? Então isso aqui é o que a gente vai falar depois. A função x vai para a raiz de x, ela é contínua. Em x igual a 1, e é o que me permite entrar o limite dentro da raiz. Mas por enquanto você pode ignorar esse ponto. Tá? É natural imaginar que se o que tem dentro da raiz se aproxima de 1, então tudo se aproxima de raiz de 1. Só isso. Tá? Muito bem. Então, um exercício que vocês podiam fazer, por exemplo, é um exercício que está lá dentro da apostila. Vou dar 2, na verdade. O primeiro é de calcular esse limite aqui. E uma vez que você tiver entendido como que ele funciona, calcula esse daqui. Tá? É só se inspirar do que a gente fez no exemplo anterior. Bem, só vou tratar um exemplo ainda, depois a gente vai fazer limites de diferenças. Esse daqui. E ele é importante porque me vai permitir lembrar de uma pequena propriedade. Suponha que você queira calcular, vou calcular 2 limites aqui, tá? Eu vou calcular o limite quando x tende a mais infinito de uma coisa onde aparecem raízes. E eu vou calcular 2 limites, tá? Então são 2 limites aqui que eu quero calcular. E vamos começar com algumas manipulações. Então, vamos olhar somente a função e fazer umas simplificações. De novo, eu estou num caso onde x é grande. Tá? Então, dentro da raiz, eu gostaria de falar que a parte 4x2 vai ser muito mais importante do que esse 1 aqui. Então, vamos colocar em evidência, dentro da raiz. Desse jeito. E, de novo, eu queria tirar esse 4x2 da raiz. Tá? Então, o que acontece? Tem que lembrar que 4x2, isso aqui eu posso primeiro extrair o 4. Mas aqui, isso aqui é uma propriedade da raiz de 1 quadrado e que não é exatamente igual a x. Isso aqui é igual a módulo de x. Certo? Então, a minha função, na verdade, que está aqui, ela é igual a 2, vou escrever lá em cima, tá? A função que eu estou estudando, ela é igual a 2 módulo de x vezes alguma raiz, 1 mais 1 sobre 4x2, sobre
x. Tá? E aqui eu gostaria de simplificar por x, mas eu tenho que cuidar com o sinal. Tá? Então, isso aqui é igual ao quê? Se x é positivo, módulo de x é igual a x, então vai sobrar 2x sobre x, que vai dar 1, vezes essa raiz. Tá? Se x é positivo. Por outro lado, se x é negativo, módulo de x vai ser igual a menos x, aí menos x sobre x vai dar menos 1. Se x é negativo. Então, eu vejo que, na verdade, o limite que eu quero calcular aqui, se eu quiser calcular o limite em mais infinito ou menos infinito, vai ter uma diferença de sinal. Tá? Então, vamos olhar. Vamos calcular o primeiro. Quando x tende a mais infinito, a função 4x2 mais 1 sobre x. Já que x é positivo, eu vou selecionar essa parte da função. Então vai sobrar x tendendo a mais infinito. Tá? Aqui eu estou usando o fato de ir para mais infinito, então eu posso selecionar aquela parte da função. E aqui, bom, o 2 vai sair na frente. Tá? O 2 é uma constante que não depende de x, então pode vir na frente do limite. E vai sobrar, de novo, raiz de 1 mais um número que tende a zero. Então, se esse número aqui tende a zero, o limite da minha função aqui vai ser raiz de 1 mais 0, que é raiz de 1, então vai ser 2. Por outro lado, se x tender a menos infinito, então a função 4x2 mais 1 raiz sobre x, na verdade, aqui, como o x está tendendo a menos infinito, eu vou ter que selecionar a outra parte da função. Então tem menos 2, vou colocar uma parêntese, para não fazer erros de sinal. E o menos 2 de novo pode vir na frente, e o limite do que sobra aqui é o mesmo que tinha antes, que é raiz de 1. Então o limite é menos 2 em menos infinito. Tá? Então é interessante observar nesse exemplo aqui que, apesar de não ter nada de particular na função, ela tem um comportamento diferente em mais infinito e em menos infinito. Tá? Então, esses exemplos todos mostram como que a gente pode extrair, quando x tende a mais ou menos infinito, as partes mais importantes de uma função. Tá? Então, por enquanto isso, depois a gente vê mais exemplos.